Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é dúvidas dos alunos do curso para a prova de título de especialista em endocrinologia, nosso curso do AFIA Endocrino Papers. Pessoal, nós estamos então aí em curso do nosso preparatório para a prova do TIM 2025. Já estamos aí cerca de 40% do curso, mais ou menos, ainda em fase de aulas. Os alunos estão começando a ver agora algumas aulas de metabolismo ósseo. E nós já reunimos aqui algumas dúvidas que recebemos nesses primeiros meses para que sejam discutidas. São dúvidas específicas de alguns alunos, que nós iremos inclusive citar os nomes, mas que certamente também são dúvidas de outros alunos e de pessoas que acompanham o nosso trabalho, acompanham os nossos videocasts, mas não são ainda nossos alunos do curso TIM. A primeira dúvida é de Letícia Lopes. Luciano, ela pergunta, após o uso do radioiodo, como avaliar a necessidade de retomar o tratamento com tionamidas? Então, por exemplo, um paciente com doença de Graves, que vinha em tratamento com tionamida, por alguma razão foi encaminhado para o uso do radioiodo. Como é que eu seleciono aquele paciente que após o radioiodo vai voltar para a tionamida e aquele que não precisa mais de nada, que pode agora só esperar o efeito do tratamento com radioiodoterapia? Essa pergunta, assim, depende muito de se a gente está respondendo para a prova ou para a prática clínica, né? Acaba que para os dois deveria ser a mesma coisa, mas como a prova bota uns casos assim um pouco diferentes, pode ser que caia alguma coisa nesse sentido. Na prática, a gente vai reservar esse uso do radioiodo para tratar hipertireoidismo, pelo menos aqui no Brasil, a recomendação de diretriz é você começar com tionamida. Até a diretriz americana já está mudando isso, nos Estados Unidos eles usavam muito radioiodo já de cara, mas também já estão colocando para usar tionamida como primeira opção de tratamento. Então, assim, você faria tionamida ali 1 ano e meio, pelo menos. Depois de 1 ano e meio, se você tentar tirar e ele voltar a recidivar, você poderia considerar uma terapia definitiva, que aí seria cirurgia ou radioiodo, né? Então, a situação de você tem que voltar a tionamida seria aquele paciente que tem um TRAB muito alto, tem um hipertireoidismo mais grave. Aí, nesses casos, você deveria considerar, obviamente, voltar a tionamida, porque a dose de iodo pode demorar até 6 meses para fazer seu efeito completo. Agora, se você pensar que você só vai indicar o radioiodo naquele paciente que já passou 1 ano e meio usando tionamida, alguma situação nesse sentido, então, assim, na maioria dos casos, você não vai precisar voltar a tionamida, né? Normalmente, você avaliaria sintomático mesmo, assim, você pode fazer isso, deixar só o beta-bloqueador, se o paciente ainda necessita de beta-bloqueador, né? E você checa depois. Se o paciente ficar sintomático, você verifica a função tiroidiana e pode voltar a usar a tionamida. Mas, assim, para a prática, isso não é muito aplicável, né? Assim, seria mais nesse sentido do paciente estar um pouquinho mais ansioso. Em geral, se você achar que precisa, deixa uma dose baixa e reavalia com 4 semanas para tirar de novo. Maravilha. Eric, Carlos Augusto tem uma dúvida agora sobre osteometabolismo. E ele quer saber sobre a transição em pacientes que veem uso de denosumab. A pergunta dele especificamente é: após a suspensão do denosumab, seria possível a prescrição de alendronato? Vamos lá. Então, assim, contextualizando, né, se a gente suspende o denosumab, é obrigatório o uso de bisfosfonato, né, 6 meses após a última dose do denosumab. Porque com a suspensão, você tem um efeito rebote, né, um aumento muito intenso da reabsorção óssea, né, um aumento de rebote mesmo. O CTX vai lá para as alturas, há uma queda muito expressiva e rápida da densidade mineral óssea, e isso leva a um risco de fraturas vertebrais múltiplas mesmo de rebote. Certo. Então você tem que fazer, é obrigatório para o denosumab, fazer um bisfosfonato. Qual bisfosfonato? Ácido alendrônico, certo? Agora, a pergunta dele é, seria possível fazer alendronato apenas em uma situação? Se você tiver um paciente que usou denosumab por menos de 2 anos e meio. Se você fez denosumab por menos de 2 anos e meio, dá para fazer o alendronato e manter aí por pelo menos 1 ano esse alendronato, certo? Mas ainda acho que ácido alendrônico seria a melhor opção. Sim. Mas se não tem, assim, dá para fazer o alendronato. Passou de 2 anos e meio de uso, não tem essa possibilidade de fazer alendronato. Tem que ser ácido alendrônico, certo? Você está num lugar que não tem 0 chance de conseguir o ácido alendrônico, então é melhor fazer alendronato do que nada. Agora,
mesmo os estudos que avaliaram o uso do alendronato nesse período, viu que não previne. Então, assim, você faz o alendronato e fica fazendo radiografia de coluna do paciente, porque a chance de fazer fratura vertebral vai ser alta, porque ele realmente não consegue segurar, teria que ser o ácido alendrônico. Às vezes acontece na prática, né? Um paciente que fez 1 ou 2 doses, denosumab, aí dá pra ser alendronato. viu que não vai conseguir manter financeiramente, quer mudar o tratamento, acho que esse perfil poderia ser Embora oral. eu ainda prefira, faça uma dose de ácido alendrônico que eu resolvo a vida. Fica ali usando mas enfim, nessa possibilidade dá pra ser o alendronato. Muito bem, dúvida respondida. A próxima pergunta é da aluna Raíssa. Ela quer saber como fazer o monitoramento de glicemias capilares nas gestantes com diabetes mellitus gestacional em caso de limitação financeira. Então vamos trazer um pouquinho de contexto aqui para a pergunta dela. Hoje, o que a gente tem de melhor evidência em relação ao monitoramento de mulheres com diabetes gestacional ainda é com o uso da glicemia capilar. O número de medidas que serão realizadas depende do tipo de tratamento que essa gestante vem fazendo. Se ela está apenas em uso de mudança de estilo de vida, dieta e atividade física, a recomendação é fazer 4 medidas por dia, em jejum, 1 hora após café, 1 hora após almoço, 1 hora após jantar. Agora, se é uma mulher que está em tratamento farmacológico, a recomendação seria fazer 6 medidas por dia, antes e 1 hora após café, antes e 1 hora após almoço, antes e 1 hora após jantar. Mas essa é a recomendação geral que não leva em consideração a questão financeira. Especificamente para aquelas gestantes que apresentam uma limitação financeira, nós temos uma recomendação da diretriz da SBD que seria utilizar apenas o esquema de 4 medidas, jejum, 1 hora após café, 1 hora após almoço e 1 hora após jantar, 3 vezes por semana. E isso vai se aplicar tanto à gestante que está sendo tratada apenas com dieta, quanto àquela que está em uso de terapia farmacológica. E aí uma dúvida comum, principalmente porque ela está falando aqui de pacientes que estão sendo acompanhadas no SUS, né? Essa medida de 1 hora, ela se aplica a todas as pacientes? Quando é que eu posso usar, por exemplo, a medida de 2 horas? A medida de 2 horas seria o ideal para aquela gestante que está em insulinoterapia com insulina regular. Porque é quando a gente tem esse pico da insulina regular, não faria muito sentido avaliar o sucesso do tratamento com a glicemia de 1 hora nesse tipo de paciente. Mas aí acho que fica bem respondida esse questionamento da Raíssa. Exato. Vamos agora para a próxima pergunta que envolve conceitos de fisiologia. Quem fez foi a Dília. Ela quer saber por que a reposição de glicocorticoide em pacientes com insuficiência adrenal secundária pode desmascarar a deficiência de vasopressina, anteriormente chamada de diabetes insípidos. E aí, quem quer responder essa? Eu quero. Já pedi tudo aqui. Doutor Eric, eu quero. Já roubou, né? Não, a gente responde junto. Não, veja, o motivo tem mais de um motivo, certo? Então, assim, o paciente, ele, na verdade, ele tem a deficiência de vasopressina, mas é isso, a insuficiência adrenal não está deixando que essa deficiência se expresse, certo? Por quê? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que na insuficiência adrenal, seja primária, seja secundária, seja problema adrenal, seja problema na hipófise, o hipotálamo lá está produzindo muito CRH. E o CRH estimula a síntese de vasopressina. Então, meio que ele dá uma segurada, ele dá uma compensada. Aí você começa o glicocorticoide para tratar, o glicocorticoide vai lá no hipotálamo e inibe o CRH. Aí você perde esse efeito que estava estimulando. Outra coisa é que faz parte da deficiência de glicocorticoide, da insuficiência adrenal, uma alteração, entre aspas, renal, que é a redução do clearance de água livre. Então, você filtra menos água, vamos pensar assim, certo? E aí, você tem a deficiência de vasopressina, então você deveria urinar muito, né? Tem aquela poliúria. Mas a partir do momento que você está filtrando menos água, está reduzindo o clearance de água livre, você não vai urinar muito porque filtrou menos. Quando você dá o corticoide, você resolve isso, o paciente volta a filtrar normalmente a água livre, e aí a poliúria se expressa. Certo? Então seriam motivos aí em conjunto que vão, né, mascarar. Esse central é mais naquele diabetes insípidos parcial, né? Se você ainda tem alguma secreção residual de vasopressina, que aí o CRH muito alto, já que você não vai ter feedback, aí você vai acabar aumentando, compensando um pouquinho, né? Como se aquele excesso de estímulo... Se for assim, se não produzir nada, aí não vai adiantar. Mas aí você tem o mecanismo do clearance de água livre, que aí dá uma compensada tanto também. Clearance de água livre como a taxa de filtração que foi colocada, né? Então ele tem um efeito tubular direto em relação à absorção de água
e tem um efeito de aumentar a pressão de filtração. Essa redução do clearance de água livre é até o motivo pelo qual pacientes com insuficiência adrenal secundária podem apresentar hiponatremia, mesmo que não tenham a deficiência de mineralocorticoide. Que é uma hiponatremia diferente da hiponatremia da insuficiência adrenal primária, porque nesse caso eu estou falando de uma hiponatremia dilucional, porque eu estou retendo mais água livre, então estou diluindo o sódio, e aí eu faço a hiponatremia dilucional. Isso. Muito bem. Até aqui nós falamos sobre 4 dúvidas importantes dos nossos alunos do curso extensivo para o TIM. Mas nós temos aqui ainda outras dúvidas. Marcela, Marina, Luiz Cláudio também enviaram perguntas. A gente vai responder a esses questionamentos na versão completa desse podcast. Caso você queira conferi-lo, acesse a nossa plataforma de curso do AFIA Endocrino Papers. Eu te espero lá.